Olá, gente querida! Nós estamos aqui em mais um episódio de Volta com Tudo Mesmo. E é no Estúdio 5, né, gente? Que não poderia deixar de ser. Porque o Estúdio 5, na verdade, faz parte da minha vida. Bruno Dortas, doutora Melissa Nalim, essa dupla é incrível. Ele com o Estúdio 5 e ela com a Slim Concept, mudando a vida de muitas pessoas. É só você vir aqui para você saber melhor como funciona isso tudo. Esse lugar é incrível. E juntos também eles são os patrocinadores do nosso podcast Troca de Experiências, que nessa volta, tipo retorno do Batman, gente, a gente tem a impressão que para um pouquinho, mas não para. Por aqui tudo continua funcionando e da melhor maneira. E não poderia deixar de ser com uma pessoa incrível. Pensa no cara. Eu não estou falando em mais um, estou falando na pessoa, no cara incrível. E eu tenho hoje a honra de estar convivendo com ele alguns dias, como se parecesse uma vida. Houve uma identificação, sabe, na comunicação, sei lá, um negócio de alma, gente, que bateu e eu simplesmente me apaixonei. Não tenho vergonha de falar isso e eu quero declarar aqui realmente a minha admiração, sabe, e o meu carinho, o meu respeito por você, porque você, sem abrir a boca, conquistou isso, sabe, da minha parte, e eu acredito que de toda uma equipe hoje de trabalho. É o Dr. José Inácio Patrício. Ele é psicólogo clínico, ele é pós-graduando em ABA, pós-graduando em TCC, pós-graduando em neuropsicologia, atendimento clínico online e presencial, é contador. Você ocupou uma página da minha agenda e isso só me faz te dar as boas-vindas. Que honra recebê-lo aqui. Boa noite, gostaria de agradecer o convite de estar aqui no podcast Troca de Experiências, né? E essa troca de experiências já começa assim, de uma forma me emocionando, né? Com essas palavras lindas vindas de você. É muito do coração, sabe? E cumprimentar a todos que vão estar em casa, né, assistindo a gente. Que sejam impactados, né? Exatamente, Por de mais forma uma positiva. troca, né? De Isso forma aí. positiva. E a gente está aqui trocando uma ideia, né? Uns minutinhos antes, né, gente? Porque apesar da gente ter tido um contato, né, no ambiente de trabalho, o Inácio, assim, é uma pessoa que transmite algo. Então, eu visualizei o Inácio lá na academia, que a gente malha no mesmo lugar, né? Na mesma academia, a gente não vai fazer propaganda agora. E Pago lá. vai ter, isso aí, o Bruno falou, vai ter que pagar. E a gente visualiza e a gente sente que tem algo especial. E hoje eu tive o prazer de apenas confirmar, né, essa pessoa incrível que você é. Mas a gente quer saber como tudo começou. Quem é o Inácio? É o Inácio menino, o Inácio criança, o Inácio adolescente, o Inácio sonhador, que idealizou algo e hoje vive de verdade, cuidando de gente, porque hoje tem essa coisa tanto, né, da substituição, e nós estamos aqui para dizer que nós não somos IA, somos uma gracinha mesmo de verdade, carne e osso. Então, e a gente quer saber quem é o Inácio na íntegra, sabe? Quem é você, Inácio? De onde você veio? Como você chegou até aqui? Hoje você tem o nosso respeito, o nosso carinho, tanto assim das pessoas que lidam com você quanto dos seus pacientes. Mas quem é você? Inácio, né? Um menino nascido em Guaxindiba. Eu acho que é uma praia mais odiada e amada por todo itaperunense, né? É verdade. E aí é uma praia lá do litoral de São Francisco de Itabapuana, né? E nascido em Guaxindiba e criado lá. E aí minha vida é atravessada por uma família que passava verões, né? Em Guaxindiba. E aí foi construindo essa amizade. E veio a oportunidade de vir morar em Itaperuna. E aí, quando teve essa oportunidade, eu agarrei e vim por conta dos estudos, né? Que lindo. Porque em cidade praiana é mais difícil, né? Em Guaxindiba é pequeno, muito né? pequeno, contava só com uma escola para nível médio, só numa cidadezinha que era São Francisco, né? Depois faculdade só em campus. E aí eu agarrei essa oportunidade e vim para morar em Itaperuna, onde terminei meu ensino médio e em seguida já ingressei na faculdade. Primeiramente,
Então veio novinho. Vem muito novinho pra cá, bem novinho. Gente, ensino médio, meu Bem filho tá decidido, fazendo. né? Porque é uma família que ia passar verão em Guaxindiba, e aí, de uma forma de brincadeira, fala: Inácio, vamos morar comigo em Itaperuna? Eu falei: vou. Fui em casa, falei: mãe, tô indo pra Itaperuna. Gente, assim, Assim. Aí minha mãe falou assim: como assim? Você tá indo pra Itaperuna? você Então sabe que você tá. passa isso, né? Essa questão de família, É, você, bora, é vamos? muito resolvido, desde muito Sim, pequeno. eu gosto disso. Vamos, é 8 é 8, 80 é 80. 80, aham. E aí, minha mãe falou assim: então tá, então você vai. Mas eu acho que ela não acreditou. E aí eu volto pra casa desses veranistas já com a malinha pronta, tá? Falei assim: tô Sério? indo com vocês. Olhou assim: como assim tá vindo comigo? Mas, gente, Não, a gente falou brincando. Eu, criança, falei assim: mas essas coisas não se brincam. meu Aí ela falou Deus. assim: não, agora nós vamos ter que levar esse menino. E Que aí foi lá, lindo, conversou com cara. minha mãe falou: não, pode levar, tudo bem. Já era uma família que ia com mais frequência na praia, né? Então a gente já conhecia também. E aí eu vim morar em Itaperuna, termino o ensino médio, ingresso na faculdade Nossa, que mãe essa sua, corajosa. muito corajosa. E eu digo muito, muito corajosa mesmo, porque ela também foi atravessada de alguma forma com a perda do meu irmão, né? Meu irmão, com 12 anos, foi brutalmente assassinado, né? Ele Nossa. teve os órgãos retirados. Enfim, foi uma coisa que aconteceu lá em 1992, antes do meu nascimento. Então deixa um pouco minha mãe meio traumatizada, né? E Mas eram só vocês dois? não, somos em 8 filhos. 8! É, Família grande, grande. bem grande. Agora somos em 7, né? Sim, E aí eu acho que também é corajosa ela, né? De deixar mais um filho sair do sim. ninho. É, com Mas eu certeza. acho que ela visualizou algo além, né? De possibilidade de crescimento É, porque no pessoal, fundo, mãe sabe, né, do sabe? potencial. Na verdade, é como se fosse uma planta. A gente Sim. sabe exatamente o que a gente plantou e o que essa planta É, pode se tornar. é hora de tirar a mudinha também, colocar em outro vaso, né? Pra florescer em outro Muito. lugar. Isso é lindo. E aí eu vim, aí ensino médio, comecei a fazer contabilidade. Fiz contabilidade, me formei, trabalhei na área por muito tempo, inclusive no HSJA, trabalhei na tesouraria por um período, trabalhei em escritório grande também de contabilidade. Ah, Aí, então a psicologia não foi a sua primeira opção. não, não, a psicologia era a minha primeira opção, mas não abriu turma, eu não queria ficar parado, aquela ansiedade de Na adolescente. verdade, o que eu posso perceber é que a psicologia é a sua vocação. É minha vocação, minha paixão. Eu costumo brincar que a contabilidade é por formação. Sou contador por formação e psicólogo por amor, por paixão, né? Por paixão. E aí eu termino a contabilidade, trabalhei na Contábil Média, entre outros lugares, e aí eu volto para fazer a psicologia, assim que eu termino de encerrar esse ciclo, né? Porque teve um começo, um meio e um fim. E aí eu já era apaixonado pelo ser humano, né? Pela complexidade do ser E humano. quando brotou isso dentro de você, Inácio? É algo muito estranho e lindo ao Porque não mesmo tem um tempo. Eu não tenho tempo. um tempo, e é engraçado que na escola eu era o que escutava todo mundo, que estava disposto a escutar, né? Que a gente estava É, a conversando gente estava sobre conversando isso. sobre isso. Não Que é a- simplesmente escutar, né, gente? Porque parece até meio que é, ignorante. Ah, todo mundo é escuta. isso, exatamente. Quem tem audição vai conseguir escutar, né? Agora, estar disposto a escutar é esse se entregar para o outro, né? E aí eu sempre fui muito assim, escutava na escola, tava na fila do pão, alguém já começava a desabafar, ali eu falava assim, gente, que eu tenho, né, de diferente, né? O que a pessoa É, encontra em mim? Que apoio é esse? a gente se pergunta É, assim. né? E aí eu fui fazer a psicologia, né, o curso, e a cada período fui me apaixonando, me apaixonando, e no final não teve como não dar certo, né? Tá E isso essa é maravilha aí. tão evidente na sua vida que você continua por esse caminho, né? Tá aqui pós-graduando em aba, Sim. pós-graduando em TCC, essa coisa toda. E assim, como foi essa jornada do estudo, da teoria para praticidade? Para além de querer cuidar do outro, a gente tem que cuidar do outro com responsabilidade. E aí, quando a gente está numa área de saúde, a responsabilidade se vem desse buscar conhecimento para estar ajudando cada vez mais essa complexidade humana, né? Então, por isso, essa busca minha incessante em estudar, estar sempre me atualizando,
ir atrás de algo novo, porque tá tudo mudando, né? A gente tava brincando aqui de IA, né? Falei, daqui a pouco seremos substituídos por IA. Exatamente, gente, tô chocada. É, O Bruno consegue fazer uns negócios, né? Depois a gente vai fazer uma exposição do Bruno. a gente pode botar ele como pauta. Aí as coisas mudam a todo tempo. A gente chega um paciente dentro do nosso consultório para uma sessão, chega na próxima semana é uma outra demanda que chega, e aí a gente é atravessado por essas demandas e a gente tem que se atualizar quanto a isso, né? Você tem uma fala muito convicta. Você já foi pego de surpresa por algum atendimento, algo que tipo assim, você pensou, olhou, escutou e tipo assim, pensou, será que eu dou conta? Ou isso nunca passou pela sua cabeça? Já aconteceu, Porque acontece. você é um ser humano, né? Acontece. Tem coisas que chega e esbarra de uma tal forma que acaba esbarrando em algo pessoal. Exatamente. E aí a gente como lidar? E aí que entra, né, o lado profissional, a gente ser imparcial, a imparcialidade, né? A gente ficar neutro naquela situação e escutar, porque é a dor do outro, é diferente da sua, entendeu? Talvez eu um exemplo bobo, talvez eu quebrar uma unha pra mim seja a pior coisa do mundo, mas pra você não foi nem tanto. Entendi. E aí, quando isso esbarra dentro de um consultório, né, a dor do outro atravessa em algo que se assemelha com a sua, e aí você tem que colocar a sua de lado e analisar a do outro, né? E acontece. E acontece também de você chegar e falar assim, não, isso não vai rolar pra mim. E aí a gente vai pra casa, se debruça sobre os livros e vai buscar ajuda em livro, em monitoria, né? Para poder ajudar esse paciente. É por isso que não para Não para. esse estudo. Não pode parar. Por quê? Porque o ser humano vem evoluindo. A gente estava falando da questão do IA aqui, mas o ser humano vem evoluindo. A gente tem visto isso todos os dias, né? E eu acredito que até a forma de quando você estudou, com a sua forma de atendimento hoje, né? Totalmente diferente, né? Porque a gente pega a teoria, quando chega na prática dá um susto, né? Sim. E quando a gente fala de evolução, né? As pessoas estão num verdadeiro devir, né? E o devir é esse evoluir, essa mudança. A mesma pessoa não entra duas vezes no mesmo rio, né? A gente costuma falar isso, nem atravessa Interessante. duas vezes a mesma porta, porque hoje eu tô desse jeito, amanhã eu sou outra pessoa. E até geneticamente, emocionalmente, né? A gente analisar, a gente muda, a gente tá em um constante devir, né? Que interessante isso, é verdade, é uma verdade. Tem um poema que eu adoro, que fala que nunca dê um nome a um rio, porque sempre há outro rio a passar. E aí se a gente pensar, nós temos aqui em Itaperu no Rio Muriaé, mas qual rio passa por cima do Rio Muriaé? Então assim, qual rio passa por cima do Rio Itabapuana? Então sempre há outro rio a passar. Então é sempre uma coisa mudando, sempre uma renovação. Se todos entendessem isso, os conflitos seriam muito menores. Sim. Porque a gente veio, estou falando a gente, mas não me interprete que a gente tem a mesma idade, ou a gente vive a mesma... a mesma época. É a mesma época, vamos colocar assim, fica mais leve. Mas assim, a gente veio de uma criação em que a gente precisa viver coisas repetitivas, e isso não é uma verdade. Eu acho que uma grande maioria da nossa população, pelo fato de ser interior, né, uma cidade pequena, é quase uma roça mesmo, né, essa coisa toda. Então, assim, a mente ainda é muito cauterizada. A gente veio de uma formação muito pequena, em que as situações teriam que se repetir, da forma que os nossos bisavós foram. A gente até falou sobre música aqui. Sim. Eu fiz uma descoberta, gente. Você vai ter que falar sobre isso, sobre a sua bisa.
Ah, sim, a Maria Catarina Pinto, Maria Catarina Pinto, autora gente. do Hino de Itaperuna. Olha que incrível isso. Eu estou diante aqui de um fenômeno, né? Eu só queria saber se ele canta, né, gente? Porque eu Não, sou meio nada, chata. nada, nada. Nem peça pra fazer isso, Não vai peço. cair a audiência, tá? Não, então Não, não. deixa É um abaixo. dom que eu não desenvolvi, tá? Mas a sua avó tem um talento musical. Tem, ela toca o piano lindamente, as séries, Então, eu já quero ir lá tomar benção, vovó, e cantar o hino com ela, exatamente, gente. Um eu abraço, acho. um beijo para ela. Qual o nome dela? Séries. Séries. E também para Beth Faria, que é a intérprete do hino, né, Sim, daqui sim. da nossa cidade. Muita gente não sabe, mas a Beth é uma mulher incrível, uma cantora espetacular. E, enfim, Inácio, você vem assim de uma família de talentos. E hoje a gente quer saber mais assim de você, o que você descobriu nessa sua profissão, como você evoluiu como pessoa, porque assim, contador ele dá com coisas, né? A E gente psicologia. cuida o cuidador cuida da saúde financeira da empresa, né? E Sim, aí o psicólogo vem de uma outra forma, cuidando das pessoas que têm empresa, digamos assim, né? Aí uma sim. virada de chave. Mas quando você fala o divisor de águas na minha vida, eu falo que é quando eu começo a ter contato com pessoas em vulnerabilidade. E aí isso esbarra de uma forma bem impactante, porque até então trabalhar com clínica, né? Você trabalha com uma psicologia mais elitizada, né? Pessoa que Sim, pode eu pagar ia, por isso. ia ser uma pergunta mais à frente, É, porque como veio essa mudança? Porque você ainda faz o atendimento clínico, sim, né, online, presencial, mas é uma coisa mais elitizada. sim. Mas hoje você está trabalhando em alguns setores de realmente uma necessidade em que você doa isso. É claro que você, né, foi contratado, recebe seu Uhum. salário, mas de repente isso poderia vir de uma forma muito maior, porque você é um excelente profissional, se você ficasse lá dentro do seu quadrado. Sim, eu costumo falar, se eu ficasse lá dentro do meu quadrado, dentro do consultório, talvez eu ganharia mais dinheiro, mas eu não ganharia tanto amor que eu ganho onde eu trabalho. Eu trabalho no CAPS AD, né, que é o CAPS que fica responsável por pessoas que estão expostas a substâncias, né, ao álcool e às outras drogas. E a gente vê ali a vulnerabilidade humana, né, nua e crua, como eu costumo falar. E isso mexe com a gente, porque é muito lindo a gente ver o ser humano, não lindo ver a situação que eles estão, não é isso, mas a gente vê o ser humano em sua vulnerabilidade sendo completude de algo que faltava em você. E isso é muito, muito bonito. Que forte isso! Você tem como desenhar isso para as pessoas? Por vezes a gente não enxerga os nossos privilégios. A gente esbarra lá no privilégio. Sim. E aí a gente vê, Somos ingratos mesmo, sim, essa é a sim. verdade. E aí a gente vê essas pessoas que não tiveram certos privilégios, e aí isso completa a gente no sentido de poder ver isso de perto e ver que é um ser humano igual a gente, tá? Vivendo da maneira dele. E aí vem o preconceito que tem aqui fora, que não enxerga essas pessoas como elas são, como elas necessitam de cuidado, De de atenção. atenção básica. Porque o que eu pude ver de algumas pessoas, né, pacientes, que eles são muito apaixonados em você. Eu Apaixonados. acho que essa entrega faz toda a diferença. E como foi essa escolha, Inácio? Tudo aconteceu por acaso, né? Acho que os acasos, Deus escreve como que é mesmo? O pessoal fala que Deus escreve certo por linhas Linhas tortas, tortas. mas eu acho que até na linha torta ele Ele acerta. acerta, né? Então ele acertou na linha torta. Porque eu saio da faculdade já com a cabeça fechada para clínica. E aí Sim, me veio a oportunidade do CAPS AD. E aí eu fui e falei, vou encarar esse desafio, porque vai ser um desafio. um desafio E eu fui. E aí eu fui despido de todo o preconceito, nesse momento. nesse momento. E aí as coisas foram acontecendo, né? E aí foi o enamorar, né? O se apaixonar
por aquilo. Hoje eu sou apaixonado pelo que eu O que faço. você chama de despir de todo o preconceito? Porque a saúde mental, ela tem um estigma, né? Ela carrega um estigma muito grande do louco, né? Sim, Da Márcio, isso é, loucura. isso é louco. É, A nossa, assim, a nossa sociedade, eu costumo dizer, e eu abri isso para você, a gente conversa muito aqui com o Bruno, sobre esse tipo de informação de uma maneira positiva, é desmistificar, ficar. Isso. né? Isso na cabeça das pessoas, porque realmente, eu até participei de uma palestra de uma psiquiatra, agora me fugiu o nome dela, alguma coisa, Tinoco, na igreja, ela deu a palestra, ela atende lá no ambulatório. Luísa de novo. Luísa, Maravilhosa. maravilhosa, sabe? E ela estava falando sobre isso, sabe? Sobre essa questão do preconceito, assim, até entre crianças, né? Que, porque é médico de gente louca, Aham, né? sim. Até através dos sinais as pessoas Sim. demonstram isso. E eu quero dizer para assim, as pessoas uma conscientização que todo e qualquer tipo de preconceito é algo que fere demais a alma. Eu me recordo, vou te relatar algo aqui que me veio à mente, eu estava com isso ardendo no coração, mas assim, às vezes o TDAH me atrapalha. É, mas eu me lembrei novamente de um episódio que aconteceu na igreja. Eles pediram para poder fazer algo para missões, né, para alcançar vidas, essa coisa toda. E eu me recordo que, não tendo muito tempo para criar algo com outras pessoas, eu me disponibilizei e me vesti, sabe, me caracterizei de mendigo, assim, de uma pessoa em situação vulnerável, né, Sim, que é sim. esse termo que a gente usa. Aham. Eu sei que não é o correto, mas uma pessoa em situação de rua mesmo, né? Aí o que acontece? Eu me lembro que eu peguei as cinzas de uma churrasqueira, passei por todo o corpo, vocês podem não acreditar, mas eu peguei, comprei uma botijinha da cachaça, deixei entornar em mim, fiquei com aquele cheirinho de xixi mesmo, sabe? Passado, eu guardei uma roupa fedendo urina. Vesti aquilo, coloquei um lenço. Então, assim, me caracterizei. E no momento em que eu entrei no ambiente chamado igreja, né, templo, né, parede, e as pessoas, a rejeição das pessoas me colocou em cima da cama, porque eu estava ali só apresentando um papel, era só uma apresentação, mas aquilo me chocou, a rejeição me chocou de uma tal forma que eu fiquei realmente em estado de choque. Eu custei e eu chorava compulsivamente por causa daquilo. Foram beliscões, sabe? Empurrões. E aquilo me causou uma revolta. Aí hoje eu posso entender, porque a gente lida com esse público, Sim, sim. algumas reações, sabe? E eu quero que você fale a respeito disso, não entrando na sua profissão e nem, né, expondo nada nem ninguém, mas essa questão do preconceito, porque nós, enquanto sociedade, nós também temos o nosso compromisso, o nosso papel. A gente Sim. pode contribuir. Eu falo que saúde mental é questão de política pública, né? Sim. E aí, quando a gente fala do preconceito, eu queria só contextualizar, né? Quando a gente fala do preconceito sobre a saúde mental, sobre um CAPS-AD, né? É que as pessoas têm ainda a visão que esses usuários têm que ficar atrás dos muros, como ficavam antigamente, né? Dentro dos Sim. manicômios. Mas isso não existe mais e nem pode mais existir, né? E é desde a criação da rede RAPS, né, que vem a formação dos CAPS, residências terapêuticas, ambulatório ampliado de saúde mental. Então, Sim. assim, hoje essas pessoas têm onde receber o tratamento, muitos não vão Sim, por porque conta foram marcados de foram alguma marcados de alguma forma e ainda são marcados porque as pessoas falam mal desses lugares. Ah desses lá, lugares que são sim, são incríveis. incríveis, locais de Se tratamento, permita ir lá conhecer. locais de transformação. Transformação, literalmente uma transformação
é radical demais, porque é de dentro para fora. Sim. Né? E aí é triste a gente escutar as pessoas falando, CAPS, aquele local de doido? Não. Não. Local onde vai ser humanos que têm família, que têm história, que são atravessados, que ainda Sim. têm capacidade de fazer muitas coisas, Sim. que a vida ainda não acabou. E que estão lá para poder pegar isso tudo de volta, não é verdade? Sim. Essa vontade de viver, esse vínculo familiar. Buscar. São muitos conflitos familiares, reestruturar né? a dignidade de vida. De vida. E é lindo, assim, é uma luta, na verdade, uma luta pela vida. Uma luta pela vida. Né? E, assim, você tem um papel extremamente importante, porque passa por você. A gente sabe que tem toda uma equipe técnica, mas você tem ciência e consciência de que seu papel é extremamente importante nisso tudo. A gente trabalha com uma equipe multidisciplinar, e aí é engraçado, né, falar que eles só se sentem acolhidos depois que eles passam pelo psicólogo. Eu acredito. E aí, assim, que responsabilidade, que papel é esse que a gente tá diante dessas pessoas, né? O que a gente fala tem muito valor. Um peso. Um peso muito grande. Muito grande. É como se eles chegassem, é assim. Eles chegam e entregam literalmente a vida nas suas mãos. Abrem feridas, né? E aí, eles têm a certeza que tá abrindo ferida pra uma pessoa que não vai colocar o dedo ali pra doer mais, e sim vai fazer curativos de forma para curar. Eu costumo pegar essas dores emocionais, eu uso de uma analogia com meus pacientes, que é uma ferida. Se a gente só tampar e deixar, ela não vai sarar. Não. Então, o que a gente tem que fazer? Todo dia a gente não levanta aquele curativo, troca ele, passa um álcool, faz uma limpeza ali, dói um pouquinho. E aí a gente tampa de novo. A gente deixa ele guardadinho. No outro dia a gente vai lá, destampa até o quê? Até a gente conseguir curar e ficar a cicatriz. E aí a cicatriz não dói. Não dói. Mas a cicatriz é a lembrança, né? É o seu testemunho, talvez, falar assim, eu passei por isso. Eu sei que eu passei, eu posso ajudar alguém lá na frente. E aí entra a resiliência, né? Resiliência resiliência é isso. A gente, das nossas experiências, a gente tirar algum proveito. E eu vou te fazer uma pergunta aqui desafiadora. Como ter controle diante do descontrole? É algo assim... Você, assim, de uma forma, assim, bem do coração, bem pessoal, como ter controle diante desse, assim, de um descontrole? Porque no momento de crise, eu acredito que até dentro do consultório, né, desse seu atendimento clínico, vão existir, e a gente sabe que isso tem se intensificado a cada dia. E como estar controlado? Porque você é uma pessoa, eu falei com o Bruno, uma pessoa leve, sabe? Um ambiente que você chega, você traz paz, traz uma alegria, mesmo sem se manifestar. Isso é muito bom, né? Foi assim, eu fui uma prova viva disso, que no primeiro dia e ele chegou, eu me atirei, né, no pescoço dele. Então, assim, a gente já sente esse acolhimento no seu olhar, na sua maneira de falar, sabe? Você passa esse autocontrole. E eu, assim, tenho alguma dica, uma fórmula? O quê? Manter esse autocontrole? Sim, como estar controlado. A gente assim, fazer uma análise, você chega, você faz uma análise do ambiente, das pessoas, sabe? E às vezes, assim, tem o paciente que está descontrolado e às vezes tem uma terceira pessoa que não sabe lidar com aquele momento. E como manter o controle diante disso tudo? Eu passo do pressuposto que para a gente cuidar das pessoas, a gente tem que se cuidar. Então, psicólogos têm que fazer terapia, tá? Tem que fazer terapia. Tem que fazer. Tem que fazer terapia. Terapia é vida, né, Inácio? Não, mas eu digo a gente também, profissional da psicologia, temos que fazer terapia. Como que eu vou ajudar o outro sem eu fazer minha terapia, sem eu me organizar mentalmente, emocionalmente? Então, assim, aí o controle já parte daí. E o acolhimento, quando a gente pega uma pessoa que está descontrolada,
se ela estiver assim, chorando muito, não tá conseguindo verbalizar, só de você estar do lado dela, podendo estar dando aquele apoio, aquele acolhimento ali, você já consegue acalmar essa pessoa. Calor humano. Exatamente. Entendi. E vamos lá, né? Olha só. Como funciona o atendimento do CAPS para quem precisa de auxílio de uma saúde mental? Nosso CAPS, ele funciona de segunda a sexta, de 7 às 16 horas. Não precisa de nenhum encaminhamento, é porta aberta. Olha, gente. Porta aberta, a pessoa pode entrar lá de forma voluntária, não fica lá dentro, tá? Tem muita gente que tem medo de ir ao CAPS, com medo de ficar internado dentro do CAPS. É verdade. Não é isso, gente. A gente trabalha com PTS, que é o Plano Terapêutico Singular, tá? Esse plano terapêutico singular são as propostas terapêuticas, né? Talvez chegue aquele paciente, aquele usuário, né? Que quando a gente fala usuário, não é porque é usuário de álcool e droga, não, tá? É porque é usuário da rede SUS. Sim, Tá? sim. Então chega aquele usuário, ele gosta de atividade física. Então eu vou encaixar o PTS dele pro dia do educador físico, para ele participar das atividades laborais. Mas quem consegue perceber isso é o psicólogo. Psicólogo, a pedagoga, porque é uma equipe formada por assistente social, pedagogo, psicólogo, enfermeiro, técnico de enfermagem. Aí passa por essa equipe técnica e depois tem uma avaliação de todos vocês para chegar num Isso, aí passa pelo denominador. Médico psiquiatra, tem clínico geral, é uma equipe muito completa. Ai, que lindo! É lindo, o trabalho é muito lindo, funciona assim perfeitamente. Que lindo, que lindo. E essa coisa de equipe mesmo, né? E aí a gente subdivide, né, os usuários como intensivo, semi-intensivo, porque o intensivo a gente coloca para ele cumprir PTS de todos os dias, para a gente estar podendo olhar de perto, analisando, vendo as situações dele fora CAPS. Porque quando a gente fala de cumprimento de PTS, não é só dentro do CAPS, não. A gente pode fazer um PTS estendido para ir no poliesportivo, jogar uma bola. Que bacana. Incluir ele em alguma oficina do CRAS. Que entendeu? legal. Então tem esse trabalho compartilhado com a rede. E aí o semi-intensivo vai 2 vezes na semana, ou aquele que trabalha, faz o uso do álcool e da droga e precisa só de atendimento pontual, porque ainda está conseguindo gerir sua própria vida. É um trabalho muito bonito, muito minucioso, um trabalho de formiguinha, mas que no final vale a pena. Vale a pena e tem resultado mesmo. Sim, tem resultado. Tem resultado. Pode fazer pergunta, Bruna. A segunda aqui, ela é meio extensa, vou deixar por sua conta. Com a proporção dos manicômios... Proporção não. Proibição. Então fala aí, Bruno. Com a proibição dos manicômios, o que se faz com quem precisa de um tratamento mais intensivo, como acompanhamento contínuo? Como fica a família do paciente? Quando a gente fala de um fechamento de um manicômio, né, porque o que acontece? Dentro desses manicômios aconteciam as atrocidades, né? Eletrochoque, lobotomia. Você sabe que eu não entendia muito bem essa questão, porque eu acho que isso tá na cabecinha de muita gente por aí. Porque tá na fala. Então, assim, a Bíblia vai falar que o que tá no coração a gente acaba falando. Uhum. E as pessoas falam assim, não podia ter fechado. Como é que chamava a Quinta Peruna mesmo? Sanatório. Isso, sanatório. Sanatório. Não podia ter fechado o sanatório, tinha que ter o sanatório. Então, assim, a gente ainda ouve-se muito isso, as pessoas não entendem o porquê do fechamento, dessa proibição e esse atendimento humanizado, né, de uma maneira mais livre. Sim, com o direito de ir e vir, porque essas pessoas ainda elas têm potenciais. E aí o que a sociedade querem elas aonde? Atrás de muros. Sim. Sabe lá, sendo tratados de qual forma. E eu vou confessar, eu acho que eu era preconceituosa, porque até então eu achava que o correto seria ter esses lugares aí. Não, totalmente errado. Totalmente errado. Porque as atrocidades que aconteciam, a lobotomia é algo monstruoso. A partir da visão aqui, eles enfiavam um raspador de gelo e tiravam uma parte do cérebro, grossamente explicando o procedimento, tá? Sim. Retirava uma parte do cérebro porque eles acreditavam que ali estava a loucura. E aí essas pessoas ou morriam
ou ficava totalmente vegetando, em estado vegetativo. Então Entendeu? era atrocidades Atrocidade. mesmo. A gente pega um dos maiores manicômios que nós tivemos no Brasil, que foi o de Barbacena, ou Colônia. O que acontecia lá? Os corpos eram vendidos para as faculdades federais ao redor. Isso eu estou falando, isso tem um documentário que se chama O Holocausto Brasileiro, e tem um livro do Holocausto Brasileiro da Danielle Arbex, é um livro muito importante. Quem puder estar lendo, Fica leia. aí a dica, gente. Quem quiser assistir o documentário, tem no YouTube, é um documentário pequeno, e aí conta a realidade que a gente vivia dentro dos manicômios, né, que eles viviam, né. E aí as pessoas que morriam, esses corpos eram vendidos para as universidades. Quando esgotou esse comércio de venda de corpos, começou a diluir esses corpos em ácido, em tonéis de ácido, porque o cemitério do Colônia não estava dando mais conta. Meu Deus. Então, assim, a gente não tem não tem a dimensão do que acontecia. O termo E trem. nem números, né? O termo trem de louco vem de um vagão que saía e parava dentro desse Colônia. Era um trem que parava dentro do Colônia, dentro do hospício, e ele descia as pessoas que iam internadas. Quem eram essas pessoas? Esposas de coronéis que já estavam velhas e eles não queriam mais. Filhas de coronéis que engravidavam antes do casamento. Meu Deus. Pessoas que iam contra o governo proposto na época da ditadura. Gente. Então não eram pessoas que tinham um transtorno mental. E aí essas pessoas eram levadas para dentro desses espaços, raspadas as cabeças, tirados seus documentos, arrancadas suas roupas. Qual pessoa que fica com sanidade mental depois de uma abordagem dessa? Não tem condição. Não tem nenhum acolhimento, né? Nenhum acolhimento. E aí, por isso, o fechamento desses manicômios. E esse fechamento se dá quando um psiquiatra italiano vem ao Brasil para fazer a visita no Colônia. E aí ele volta para a Itália e fala: no Brasil está acontecendo algo parecido com o que aconteceu na Alemanha, né? Foi o massacre dos judeus, né? Então, assim, está acontecendo algo parecido. E eu nomeio isso como o Holocausto Brasileiro. Meu Deus. Entendeu? E aí, eu até me perdi da pergunta. É porque ele perguntou... para onde vão essas pessoas, sim, né, que hoje tratamento mais intensivo, né? Então, aí hoje nós temos os CAPS, né, o CAPS 2, que fica com as pessoas que têm esse transtorno mental, sim, sem o uso da substância, o CAPS AD, as pessoas que têm transtorno mental e fazem uso de alguma substância. Tem um ambulatório ampliado de saúde mental. Em grandes centros temos o CAPS 3, que é um CAPS que vai assistir de forma integral essa pessoa podendo permanecer no CAPS. Em Itaperuna nós temos as RTs, né, que são as residências terapêuticas, pessoas que perderam totalmente o vínculo familiar quando saíram desses hospícios, então ficam nas RTs, né? E aí, dessa forma, que a gente vai fazendo tratamento. Ambulatório mental, de saúde mental, fica com um braço aí para dar um suporte a esse familiar, que está sendo assistido por um desses 2 CAPs que nós temos. É bem complexo, e tem o CAPS, né? também, né? Que é o CAPS infantil. Sim, que é lindo, né? É um trabalho, gracinha esse. E aí, quando a gente fala de transtorno mental, a gente tá tentando tirar essa palavra transtorno, né? Porque... Sério, porque o transtorno, na realidade... É pesado mesmo, né? É pesado. E o transtorno, vamos analisar aqui. A gente tem uma obra. E aí, na obra tá escrito aqui o quê? Desculpe-me o transtorno. Estamos em obra, mas é para melhor te atender. Tá sendo transtornado quem? O cliente. O cliente. Então, o transtorno, quando a gente fala do transtorno mental, é como se aquele transtorno ali estivesse incomodando quem está à volta. Aquela pessoa está adoecida mentalmente. Entendeu? Sim. Mas vamos ver se a gente consegue aí mais pra frente, né? Quando vai fazendo as revisões aí dos sítios. Gente, isso é muito sério, né? Realmente... Entendeu a jogada? Desculpe-me o transtorno, para melhor te atender. Exatamente. Estamos em obra. Não se importar com o indivíduo. Simples assim. Não se importar com quem de verdade importa. É muito forte isso. E qual a sua responsabilidade no meio disso tudo? Militante.
de militar, quando eu escuto alguém falando mal, não é assim não, tento explicar. Militante no bom sentido, tá? Não aquele que chega gritando, mas de Não, levar sim, informação. sim. A Não é gente dessa. falou sobre isso aqui algumas vezes. Porque tinha que estar dentro do hospício. Você sabe como que funcionam os hospícios? Aí eu conto a Essa história. conscientização foi muito interessante. Eu conto como que funcionava. E isso, gente, que eu falei aqui, é o mínimo do mínimo, tá? Quem puder, veja o documentário, que é maravilhoso. Então, assim, a minha responsabilidade é essa, levar informação. São pessoas, igual a gente está aí encerrando, né, esse Setembro Amarelo, e onde há essa conscientização de prevenção ao suicídio. Sim. Essas pessoas foram pessoas que tiveram o seu direito de viver, nem de ir e vir. Violado, o direito da vida. Sim, sim. De uma forma, de uma maneira. E então agora a gente vai de uma vertente a outra, né? De um extremo ao outro extremo. São pessoas que tiveram o direito da vida violado. E essa campanha de prevenção, de conscientização, a prevenção, essa questão do suicídio, o que você pode falar sobre isso de uma maneira mais leve, de fácil entendimento? Que a gente tem a impressão que é tipo uma atitude tomada por impulso. Isso se confirma ou não? Não, é algo que a pessoa já está em adoecimento, né? E aí a gente tem que observar esse ser humano, né? E aí quando a gente fala Setembro Amarelo, prevenção do suicídio, né? Acho que a gente poderia começar a trocar essa palavra, prevenção do suicídio. Sim, eu acho que essas colocações são importantíssimas. E aí a gente inserir prevenção, valorização da vida. Setembro Amarelo, valorização da vida. Porque quando a gente valoriza a vida, a gente não quer desperdiçar ela, né? É verdade. Né? E aí... Cada minuto se torna, assim, super. E aí a gente observar, né? As pessoas ao nosso redor, nossos familiares, tá sempre atento. Desmistificar que quem fala que vai cometer um ato contra a própria vida não vai fazer isso, porque tem muito disso, né? Sim. Não, falou, não vai fazer não. Eu entendo que esse falar é um grito de socorro, é um pedido de ajuda. É um pedido de ajuda. A pessoa mudou o comportamento, é uma pessoa totalmente ativa, que faz atividade física, que corre, que de repente parou de correr, parou de fazer uma atividade física, parou de gerir a vida. Ué, o que está acontecendo? Teve uma mudança de comportamento, vamos ver o que está acontecendo. E isso vem de repente. Sim. Porque eu tô falando de algo, né? Todo mundo sabe da minha transformação, que eu fui a 130 quilos, aquela coisa toda. Desde então, desde que comecei, nunca mais parei, todos os dias, sou muito disciplinada, mas houve um tempo aí atrás que eu, sem perceber, eu fiquei 1 mês fora da academia. E eu mudava roupa para poder ir à academia, mas eu não conseguia, não tinha força. E as horas se passavam e eu estava ali naquela situação até que me deu um apagão. Então, assim, as pessoas têm que entender que é algo realmente que foge do controle. Foge ao nosso controle. Exatamente. E aí a gente tem que ter uma rede de apoio. Uma rede de apoio. Quem está à volta tentar observar isso daí. E procurar ajuda no primeiro sinal. Sim, por favor. Vai ao ambulatório, entra dentro de um CAPS, vai pedir ajuda, pede ajuda a um amigo, esse amigo poder encaminhar também essa pessoa. Porque quando a gente fala em números, os números são alarmantes. São mais de 800. A gente vê uma ascensão, porque a gente, né, tem algumas faculdades na nossa cidade, né, tá aqui você, prova disso. Então, assim, resultados dessas faculdades e muita gente se formando dentro dessa profissão, essa né? profissão, é uma profissão que teve um crescimento estrondoso, mas eu vejo que é por conta da necessidade. Sim. Mas quando eu falei em números alarmantes, são os números de suicídio. De suicídio. Mais de 800 mil pessoas por ano. Olha que loucura. No mundo, tá? De suicídio. Isso no mundo. Tirando os casos extremos de depressão. Sim. Depressão, doença do século, se confirma? A depressão, doença do século. Se confirma. É a ansiedade também, né? Ansiedade. Pessoas muito ansiosas,
ansiedade generalizada, Crianças. criança já ansiosa. E aí a gente tem que ver esse contexto familiar, como que tá esse gerenciamento, né? Faz-se uma análise geral. Geral. A gente tem que entender de onde está vindo essa ansiedade. Porque a ansiedade é algo natural do nosso corpo. Sem ela, a gente não levanta da cama. Então a gente precisa de uma dose de ansiedade. Ah, essa é nova. Mas agora uma ansiedade que paralisa, uma ansiedade que faz a gente ficar com pensamentos acelerados, aí a gente já tem que entrar para corrigir isso daí com terapia. Mas a ansiedade é algo natural do nosso corpo. Entendi. Como detectar a forma vamos colocar assim. Positiva quando você consegue gerir sua vida, fazer suas tarefas diárias com ânimo. Sim. Agora você começa a ficar palpitação, falta de ar. Eu já vi pessoa ficar paralisada. Paralisar por ansiedade. Aí já não é uma ansiedade saudável, né? Digamos assim. Entendi. E não se perde a consciência, mas paralisa. Paralisa. Não, tem ansiedade que perde a consciência. Sério? Sério. Pessoa por mecanismo de interrupção. Mecanismo de defesa. E tudo acontece nessa sequência, ansiedade, tipo assim, esses sinais, né, negativos, essa paralisação que traz uma ansiedade, que desencadeia uma depressão ou não? Não necessariamente. Não, né? Não. Então, a ansiedade e a depressão são coisas distintas. Distintas. Podem ocorrer, né? Com o mesmo paciente, mas é distinta. Entendi. Isso é interessante a gente saber disso, porque até para haver uma identificação, até porque eu acredito que o tratamento seja diferenciado. E aí, quando a gente pega uma pessoa em uma crise de ansiedade, uma diquinha importante, e aí tem pessoas que ficam totalmente fora da realidade. Até você chegar num psicólogo, pessoa, conseguir chegar no PU, que tem também um braço nosso lá da saúde mental dentro do PU, Isso né? é muito importante se saber, viu? Em caso de surto aí, alguém precisar de apoio, pode estar ligando pro PU, que o PU tem uma equipe qualificada. E aí, nesse meio tempo, para você conseguir voltar a pessoa para essa realidade, né? Porque a pessoa, por forma de mecanismo de defesa, ela acaba saindo da realidade. Pegar uma pedrinha de gelo, colocar em um paninho e vir aqui atrás da nuca, passar nos pulsos, porque aí você consegue voltar a pessoa para a realidade. Por meio do toque físico, né? Do gelinho que vai aqui. Que bacana, gente. Muita dica. É uma ferramenta aí em caso de uma ansiedade extrema. Não que seja para fazer isso toda vez e não procurar a ajuda de um profissional, tá, gente? Sim, isso é extremamente importante. Igualzinho a pessoa que tem dor de cabeça a vida toda e toma remédio. Tem que ir atrás de um médico para saber o que tá acontecendo, que dor de cabeça é essa. Sim, entendeu? O fundamento, né? O fundamento, né? Porque as pessoas realmente, às vezes, vão se intoxicando. É o que eu disse lá na palestra. Por quê? Porque, às vezes, a pessoa, por causa de uma ansiedade ou por causa de um caso... Existem os quadros depressivos, né? E existe a depressão também. Porque, às vezes, a gente vai passar... Por exemplo, mulher tem a TPM, que é um quadro depressivo na nossa vida todo mês. Então, assim, mas isso passa, né? Agora, a depressão em si, eu acho que ela tem essa questão da continuidade, né? Sim, é algo contínuo que algo precisa que ser... torna-se crônico, né? E aí ela se estende ao longo da vida, tem tratamento. Né? E ela pode se manifestar de várias formas. Sim, e aí o tratamento é medicamentoso e terapia também, né? Fazer sessão de terapia com psicólogo. Super demais. E dentro disso tudo, tipo assim, é um assunto muito complexo, né, Inácio? Sim, é muito complexo a gente mexer com a mente humana, porque acontece com você de uma forma, comigo é de outra, entendeu? E aí a gente tem que entender cada um com a sua particularidade. O que levou aquela pessoa tá nesse estágio depressivo? Foi um luto mal elaborado? Sim. Foi uma perda? E a gente tem que entender esse tempo de luto. Isso. Isso tudo a gente aprende, né? Eu não tinha noção. Porque luto, na realidade, é uma reação a qualquer perda. Exatamente. É o luto. Eu atribuía isso só à morte. Não. Morreu. Perdi meu carro. Tô em luto. Até eu conseguir fazer todas as etapas. De ficar com raiva daquele momento, de fazer a berganha, e você tem que respeitar esse tempo. Sim, tem um tempo.
Tudo tem o tempo. E você Eu não... passa por aquela etapa ali, até a gente chegar na transferência. Transferir o sentimento que a gente tinha por aquilo dali que a gente perdeu para outra coisa. É um exemplo bobo, quebrei meu celular. Tô com a tela dele quebrada. Ai, meu celular, quebrei, tô chateado, fiquei com raiva, etc e tal. Ah, eu comprei outro celular. Eu nem lembro que o outro foi quebrado. Porque eu transferi o sentimento que eu tinha por aquele pro outro. Sim. Tô falando de bens materiais, gente. Mas claro que Sim. quando uma perda de um ente querido é uma elaboração mais dolorosa, tá? Sim, sim, mas é um luto e esse tempo precisa ser respeitado. Sim. É um assunto muito complexo, se a gente for assim, tipo, beliscando, a gente vai beliscar a noite toda. E vai conseguir extrair isso, porque você passa muito disso. Mas como a gente está aí finalizando o mês de setembro, né? Sim. E esse episódio vai antes da gente virar para o mês de outubro, eu quero que você deixe uma palavra assim específica, essa coisa de vida, porque você transmite isso, sabe? Muita vida, muita alegria, além dessa questão de acolhimento. O que você deixaria como uma mensagem para uma sociedade? Eu sou muito sincera e tenho que dizer, eu acho que a nossa sociedade é uma sociedade que, apesar de ter um mecanismo nas mãos, né, um acesso muito direto a tudo, ainda é uma sociedade de pouca conscientização, sabe? Eu não quero assim usar outros termos para poder ofender ninguém, mas a gente precisa de mais conscientização, de menos preconceito, de mais entendimento, e a gente só vai conseguir isso se a gente estiver também disposto, aberto. Eu aprendi isso na vida, porque às vezes você vive uma vida toda ali dentro da caixinha, sendo que tem uma vida aqui fora. Então se permita, sabe, a ter essa escuta qualificada, a ter um entendimento melhor e colocar de verdade em prática aquilo que às vezes a gente fala tanto. Ah, você tem que amar o próximo, amar o próximo. O que é conceito de amor para as pessoas, sabe? Eu fico me perguntando. Eu tô O falando amor para por hora você. se esfriou, né? Você está entendendo? Então, assim, a gente não ama, a gente ama, a gente às vezes limita isso ou coloca isso de uma forma, eu amo a sua posição, eu amo a sua profissão, a profissão que você exerce hoje, ou eu amo a sua posição dentro de uma sociedade, é o quanto você tem, o quanto você vale, eu não consigo entender muito Aí dessa por coisa. hora eu enxergo que a palavra amor está sendo banalizada. Banalizada. Porque ama tudo, e aí o que acontece? Que significado tá tendo essa palavra amor pra você? Tá muito pequeno, Tá muito pequeno, tá muito resumido. muito resumido. E as pessoas, de fato, não amam o ser humano, Isso. sabe? A gente não consegue olhar para o ser humano. Eu olho para o Inácio, eu vejo tudo em você, menos quem você é de fato. Aquilo que a gente escuta muito, né? Ter empatia. Exato. Empatia. E aí, ter empatia. O que é ter empatia? Se colocar no lugar do outro. Isso é fácil. Eu sento aí, você senta aqui. Acabou. Ótimo. Entendeu? Agora, estar disposto a enxergar o mundo com o olhar do outro, né? Eu não vou sentir sua dor, mas eu quero entendê-la. Eu quero te escutar a ponto de eu conseguir entender a sua dor. Isso é ter empatia. Agora, se colocar no local do outro, a gente faz dança da cadeira que a gente fazia nas festas de aniversário. Criança, bota a música tocar, A gente solta o faz som. Isso, a gente faz dança da cadeira. Exatamente. Agora não está disposto nada. Entendeu? Agora, se eu te toco sua mão, você tá sentindo minha mão. E é isso que tá faltando. Tá faltando um aperto, né? Esse calor humano, esse contato. Exatamente. Essa proximidade com o outro. E qual a palavra que você daria de incentivo hoje, como ser humano incrível que você é e como um profissional dentro dessa área de saúde mental? Acho que respeitar a diversidade, sabe? Ninguém vai ser igual a ninguém. E aí a gente tem que ter esse olhar que o outro é diferente de você, mas não deixa de ser humano. Então amar ele também. É forte demais isso. E assim, amar ao mesmo tempo que parece algo complexo, é algo bem simples. Muito simples, tá em pequenos gestos. É leve. É leve.
Não precisa ser pesado, Não, não precisa ser forçado. não, E não. tem hora que não precisa nem ser falado. É só com atitude. Com atitude você transmite o amor, você prova o amor. É. E é isso. É isso. Uhum. Às vezes é tão pouco, né? E o mundo tá à beira de um colapso. Complicando tudo. Ai, que horrível. Tudo. Exatamente, quando a solução está em algo muito simples. É muito. A solução, as soluções, né? Estão em Sim. coisas simples. Um muito obrigado, um com licença. Bom Um dia. bom dia. Sabe, eu descobri assim Entendeu? que é incrível você passar perto de alguém e eu descobri que se o outro também não quer, tudo bem. Eu passo, eu dou bom dia para todo Eu mundo, eu pareço o amo. ursinho panda, eu abraço Eu amo mesmo. dar bom dia. E aí, eu acordo, né, no meu Instagram, e aí eu acordo, eu tenho que fazer o bom dia Curupira, né? Sério? Sério. No dia que eu chego, eu acordo, abro meus stories, falo bom dia, pessoal, tudo bem e tal. Aí começa o meu direct. Não é assim que você dá bom dia. Porque eu acordo todo dia assim, bom dia Curupira, é hora de acordar. Vamos pular da cama, vamos festejar. Acorda pra cuspir. Aí é o bom dia que eles gostam. Que Que gracinha, é o bom dia. cantando, né? Vamos Cantando. pular, porque Vamos eu pular. falei isso lá atrás. Vão perder a audiência, tá? Segura a audiência aí. Então, eles gostam desse bom dia, porque é um bom dia, gente. Acordei vivo. Exatamente. Não é simplesmente bom dia. E essa energia é contagiante. Entendeu? Isso pega, gente. Isso é sério. É muito bom, é muito bom, é muito incrível. Porque, assim, eu passei uma vida sem saber dar bom dia. Eu usava um outro termo. Mas quando eu comecei, sabe, quando eu entendi que eu estava extremamente depressiva, eu comecei a caminhar de madrugada. Eu saía, eu queria andar e não queria voltar. Mas tudo bem, eu voltava com E aí, por que andar de madrugada? Você tá entendendo? Aí saía para caminhar, porque eu não dormia, e eu saía andando para caminhar. Na minha cabeça eu estava numa transformação física, mas eu não entendia que a minha alma estava sendo tocada através de um bom dia. Quantas pessoas a gente encontra pelas madrugadas, né? Nessa caminhada, em busca de uma melhoria, às vezes que física, e na verdade o que está sendo tocado é a alma. Uhum. E eu descobri assim que você exercer essa fala, né? Fazer acontecer, passar perto de uma pessoa, dar um bom dia, dar um sorriso, e se te permitir dar um abraço, ter esse toque físico, uma escuta qualificada, você pode de verdade alcançar a cura. Tem uma frase que fala assim, né? Domine todas as teorias, domine todas as práticas, mas quando você estiver em frente de um humano, seja apenas outro humano. Nossa! E isso é muito bonito, porque muitas das vezes a gente vê profissionais que chegam na frente de um humano que é humilde, quer começar a falar termos técnicos, quer falar bonito, quer mostrar o que aprendeu na faculdade. Cara, o que você aprendeu na faculdade, coloca na prática, mas coloca na prática sendo humano. Sendo humano. E aí que tá o diferencial. E que isso sirva não só para a profissão, mas para o comércio, para a religião, para toda a sua vida. Sim. Seja humano. Humano. Tem esse olhar humanizado, esse tratamento humanizado. Ser humano é tão bom, sabe? Você entender que você erra o tempo todo, que tudo bem. Então, daqui a pouco você acerta ou conserta, sei lá. Sim, é pra gente viver em evolução, a gente tem que evoluir o espírito, né? O tempo todo. Porque nós somos formados de corpo, mente e espírito. E pronto. E é tão isso tem bom. que estar alinhado. E estando alinhado, você está bem. Consegue uma completude aí, né? Então cuide de você, cuide da sua saúde mental, e a gente vai passando aqui para o término. Quer deixar alguma palavra final, um tchau? O que você achou desse momento, Inácio? Eu achei muito mágico. Eu gostaria de agradecer novamente pelo carinho, pelo convite. Que delícia. Por essa recepção, deixar a coisa gente à boa. vontade. Cheguei aqui com medo. Eu falei assim, seja você, eu tô apaixonada nesse você. Você introduziu, ser humano. Introduziu tão o Inácio, que eu nunca tinha escutado na minha vida, que eu fiquei até assim um pouco assustado. Uma verdadeira declaração de amor. Mas muito obrigado. Que Deus te abençoe, sabe? Ilumine seu caminho, e que por onde você passar, você realmente, assim, passe, radie, sei lá, contagie as pessoas
com esse seu ser. Simplesmente seja. Seja quem você é de verdade, porque isso não está atrelado à sua profissão, à sua formação. Eu sei que não foi a faculdade que fez isso, mas foi Deus. Então, assim, eu fico muito à vontade com isso tudo e a gente vai partindo aqui para o agradecimento, gratidão a Deus por tudo, né? Que está acima de tudo e todos, e Ele que rege a nossa vida, ao Estúdio 5, a Slim Concept, a você que está do outro lado, que possa ter sido assim de acréscimo na sua vida e deixe exalar de dentro de você esse amor. Você é capaz de amar sim e de transformar a vida de alguém, tá? Que seja uma motivação para você. Você me inspira. Muito obrigado por ter aceito esse desafio, esse convite. Foi meio no supetão, negócio, gente, depois a gente conta os detalhes, tá? Então, assim, as portas estão abertas e o nosso coração também. A gente quer declarar aqui o nosso amor e estamos aqui para poder continuar caminhando juntos. Muito obrigado por me permitir estar com você. Muito obrigado. Tá bom? Fechou. Que gracinha!